Olá pessoal, o nosso assunto dessa videoaula é a situação da matemática no Brasil ou a situação do ensino de matemática no Brasil. Quais são os objetivos? A gente refletir um pouco sobre a situação da matemática ou do ensino da matemática no Brasil e conhecer algumas das orientações dos PCNs sobre a matemática ou sobre o ensino da matemática. Bom, antes de nós prosseguirmos, queria só pedir a atenção de vocês para um tópico. Se você ainda não assistiu os vídeos indicados para essa semana, faça-o antes de continuar a assistir essa videoaula, porque senão o que nós vamos falar aqui vai ficar um pouco solto se você não assistiu os vídeos. Não é que não tenha que tem algum problema de você assistir a videoaula sem assistir o vídeo, mas você vai aproveitar mais se você assistir os vídeos e depois assistir a videoaula, ok? Muito bem. Existem várias maneiras de se abordar um assunto tão complexo como a situação do ensino da matemática no Brasil. Então a gente pode fazer isso de várias maneiras diferentes. O que pretendo fazer é refletir sobre uma das abordagens possível, baseando em alguns fatos e no que está nos PCNs sobre o assunto. Então veja, eu não estou querendo resolver o problema do ensino de matemática, eu não estou dando uma solução para ele, mas eu queria discutir com vocês, que vocês fossem pensando junto comigo sobre o que eu vou falar no ensino da matemática, mas como futuros professores e como ex-alunos da matemática escolar, né? E vocês ainda estão aprendendo alguma coisa na universidade sobre esse assunto, ok? A situação da matemática no Brasil ocupa dois lugares extremos. O Brasil tem ocupado lugares importantes na comunidade dos matemáticos. Por exemplo, o Brasil foi campeão na 4ª Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, nessa comunidade estão Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. E, recentemente, ganhou a medalha Fields, o Arthur Ávila, né, que é um dos matemáticos aí representantes do Brasil. Quer dizer, olhando por esse lado, nós estamos aí no topo, nós somos a nata, né? Ou nós pertencemos a uma comunidade, ou nós temos representantes em uma comunidade importante dentro do assunto matemática. Agora, por outro lado, o conhecimento matemático escolarizado tem aparentemente diminuído. E isso daí eu estou falando baseado no que a gente tem visto aí nos rankings da Prova Brasil e essas outras tipos de avaliação, né? E aí fica uma pergunta para nós. O que pode estar acontecendo então com a matemática no Brasil ou com o ensino da matemática, né? Já que a gente está nos dois extremos, quer dizer, nós estamos entre os melhores em alguns. Nós temos representantes entre os melhores e nós ocupamos um lugar muito baixo ainda quando o assunto é conhecimento matemático escolarizado entre os alunos, né? Bom, vários especialistas atribuem a forma como a matemática escolar é ensinada ou a abordagem que é dada ao conhecimento matemático escolarizado. Algumas pessoas acreditam que a matemática, para ser aprendida, deve ser decorada. Decoram-se fórmulas, decoram-se teoremas, decoram-se as formas geométricas e assim por diante. Alguns outros, e aí nós estamos falando de professores, né, acreditam que a matemática entra pelos dedos. Assim, quanto mais exercício se fizer, mais se treina e mais matemática se aprende. Outros acreditam que a matemática, é melhor aprendida quando o aluno se envolve em um processo onde fórmulas, conceitos e outros entes matemáticos emergem de situações problemas. Então, aqueles que acreditam
nessa última forma, eles acham que não é que não seja necessário saber as fórmulas, mas é porque em situações problemas, essas fórmulas poderão assumir um novo significado e ter um sentido para o aluno. Ela não é decorada simplesmente por ser decorada, né, para se pedir na prova. Esses últimos aí, essas pessoas que pensam, eles estão compartilhando a ideia de que a aprendizagem da matemática é mais significativa quando o aluno se envolve no chamado fazer matemática. Então, acredita-se que com as situações problemas direcionadas pelo professor dentro de uma proposta de trabalho, é possível fazer emergir situações onde conceitos, fórmulas e as relações entre esses elementos possam assumir um novo sentido e um novo significado para o aluno. Nos PCNs nós temos algumas orientações a respeito. A atividade matemática escolar não é olhar para coisas prontas e definitivas, mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo aluno que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade. Então veja, nessa orientação dos PCNs da Educação Infantil de Matemática, lá na página 19, os PCNs já dão um direcionamento querendo romper com essa ideia da matemática como algo pronto e definitivo. Algo que então a gente vai ficar apreendendo porque ela já está construída. Então a ideia é que o aluno se aproprie desse conhecimento matemático para poder fazer a leitura do mundo que está à sua volta e poder transformar a sua realidade. Outro tópico. No ensino da matemática, destacam-se dois aspectos básicos. Um consiste em relacionar observações do mundo real com representações, esquemas, tabelas, figuras. Outro consiste em relacionar essas representações com princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, levando o aluno a falar e a escrever sobre matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados. Então veja que nessa segunda citação, que eu trago lá dos PCNs, também na mesma página, ela tem uma outra forma de se conceber a matemática, mais ligada àquela terceira que nós falamos do fazer matemática. A partir do momento que eu vou envolver o meu aluno com as possibilidades de representar o mundo real por meio de esquemas, tabelas, figuras e permitir que esse aluno comunique usando aqueles instrumentos que ele já domina, então pode ser a escrita, pode ser o desenho, pode ser o número, pode ser a representação que ele achar mais conveniente, pode ser a fala, né? Quando ele vai ao quadro e mostra, gesticula para poder se fazer entender, ele está trazendo para si, ele está trazendo para o seu mundo aquela matemática que ele viu através da sua observação no mundo real, que ele representou aquela situação em um esquema, em uma tabela ou em uma figura, como está dizendo aí, e que ele está comunicando a matemática que ele viu e que ele está tentando entender. Essa é uma orientação dos PCNs. Tem mais uma aqui. A aprendizagem em matemática está ligado à compreensão. Ou seja, se a gente está só decorando fórmula e só fazendo exercício e não estamos compreendendo o que a gente está fazendo, provavelmente não está havendo uma aprendizagem de matemática. Isto é, a apreensão do significado. Aprender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e acontecimentos.
Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela, a matemática, e as demais disciplinas, entre ela, a matemática, e seu cotidiano, e das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos. Então veja, é como a matemática é trazida para a vida desse aluno e que ele consiga dar sentido para aquilo que ele está aprendendo. É lógico que alguns assuntos da matemática o nosso aluno não vai conseguir fazer uma ligação direta com o seu dia a dia. Muitas vezes ele está aprendendo em algum momento uma ferramenta que vai auxiliá-lo em um outro momento, em uma outra situação. Mas isso é importante que ele entenda, não é? E que dentro de um contexto maior ele consiga ver a aplicação daquilo que ele está aprendendo. É lógico que eu não estou falando que tudo tem que ter um exemplo prático e que a gente está ligando a matemática sempre a algo de uso imediato. Não é isso, mas para o aluno é mais fácil quando a gente introduz aquele assunto matemático a partir de algo que ele consiga entender e dar um sentido e construir o significado do que a gente está propondo. Então veja, na nossa ementa, ela coloca o seguinte, o texto da ementa fala: desenvolver competências necessárias à função docente, de forma a auxiliar os alunos no desenvolvimento de capacidades de generalizar, projetar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento lógico, utilizando-se dos conhecimentos de números e operações, espaços e formas, grandezas e medidas para a resolução de situações e problemas. Então aqui nessa ementa nós temos a agregação, o agrupamento de uma série de informações muito importantes. As capacidades de generalizar, projetar, prever e abstrair é o que a gente espera que o aluno consiga aprender na escola, ou que ele consiga sistematizar. Não é que o aluno que foi privado da escola, que ele não consiga generalizar, projetar, prever ou abstrair. Não é isso. A escola ela vai favorecer, ou ela vai privilegiar, ou ela vai tentar organizar as informações para que o aluno faça isso de uma maneira mais sistêmica, sistematizada. Então, é uma forma mais científica de se organizar esse conhecimento. Então, com isso, espera-se que haja uma estruturação do pensamento lógico do nosso aluno, que ele consiga encadear ideias, argumentos, para conseguir pensar logicamente diante de alguma situação. Os conhecimentos que nós vamos usar, ou os eixos que nós vamos usar na nossa disciplina, são números e operações, espaços e formas, grandezas e medidas, que são daqueles 3 eixos que os PCNs já nos orientam. Agora, para fazer isso tudo, nós vamos lançar mão da resolução de situações e problemas. Nós vamos ver como que nós podemos construir um problema que vai estimular o nosso aluno a querer participar, ou pelo menos nós vamos tentar estimular o nosso aluno, essa ideia dele participar e se envolver de um processo de fazer matemática. Nós não queremos que esse aluno decore uma fórmula, que ele saiba um algoritmo, mas que ele não consiga dar significado ou dar sentido para aquilo. Então, o que nós queremos é fazer com que o nosso aluno pense e entenda aquilo que nós estamos propondo. E para isso nós vamos
trabalhar com situações, problemas. E isso daí vai ser um grande guarda-chuva para as resoluções de problema. Quer dizer, a resolução de problema vai ser um grande guarda-chuva que vai tentar abarcar toda essa nossa ementa. Então, se vocês voltarem aos vídeos, vocês vão ver que em algum momento há falas que dizem sobre a resolução de problemas. E nós já sentimos, ou em nós mesmos, ou por vivermos uma situação na qual algum aluno nosso está envolvido, então a gente vê que o aluno sabe efetuar algum cálculo, mas na hora que nós damos um problema para ele, ele pergunta, olha, aqui é que tipo de conta que eu vou fazer, né? Então veja que, apesar dele conhecer o algoritmo, dele conhecer as fórmulas, ele não sabe como lidar com isso e como dar sentido ou significado para essa informação e para esse conhecimento que ele tem. E aí eu venho trazer algumas questões para nós pensarmos, né? Agora é a hora de você parar um pouquinho e tentar responder isso. Como foi a sua relação com a matemática no ensino infantil, fundamental e médio? Dentro dessas abordagens que nós vimos, qual foi a que você se encaixou ou se viu, né, na maioria das vezes? É lógico que não é uma unanimidade. Você pode ter algum professor, ou em algum momento até o mesmo professor trabalhou de uma maneira ou de outra. Uma outra questão, o processo de ensino e aprendizagem seguiu as orientações dos PCNs conforme vimos? Agora, como você pretende trabalhar a matemática com seus alunos? Porque é muito interessante, porque a gente acaba criando um círculo, né? Então eu já tive várias pessoas conversando comigo e falam assim, nossa, eu detesto matemática. Eu nunca tive um professor bom de matemática e isso daí me traumatizou e eu não gosto de matemática. Só que essa pessoa vai ser professor, vai ser professora. E aí? Ela vai levar isso para os alunos dela também? Ou ela vai tentar romper esse ciclo? Bom, outra questão para nós pensarmos. Algumas vezes precisamos romper um ciclo de formação. Aprendemos em uma perspectiva e temos que ensinar em outra. Se for esse o seu caso, você está disposta ou está disposto a fazer essa ruptura? Foi o que eu comentei. Muitos de nós aprendemos a matemática de uma maneira tradicional. E aí? Como vai ser agora quando nós tivermos que ensinar para os nossos alunos? Nós vamos usar a maneira tradicional? Se nós formos traumatizados pela matemática escolar, nós vamos levar esse trauma também para os nossos alunos, de tal forma que eles amanhã ou depois nos culpem por essa não formação da matemática? Então é isso, essas pontuações, essas pequenas observações é para nós refletirmos, agora que nós estamos começando a trabalhar na disciplina de ensino e aprendizagem de matemática 2, nesta abordagem de resolução de problemas. Eu tenho certeza que muitos alunos vão falar, nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande. Ok, e agora? O que nós vamos fazer então? Você, como futuro professor ou futura professora, está disposta ou está disposto a romper esse ciclo? Então, pense nessas questões e faça um comentário lá no nosso fórum, ok? Um forte abraço.